texto que estudaremos hoje será maximizar a receita e minimizar a despesa. Na filosofia Kyocera está escrito o seguinte, vou passar a ler. Administrar uma empresa é algo muito simples. Seu fundamento consiste em como elevar ao máximo a venda e como minimizar o gasto. O lucro é a diferença entre esses fatores e não passa de um resultado. Assim sendo, basta pensarmos sempre em como aumentar a venda e como diminuir as despesas. Por isso mesmo, não podemos nos prender aos conceitos básicos e definições convencionais de que o valor da matéria-prima deverá ser tantos por cento da produção total, ou ainda presumir as despesas com a venda para tanto. O importante é persistir diariamente nos trabalhos criativos e nos esforçarmos para conseguir o máximo de vendas e um mínimo de despesas. O primeiro problema com que me deparei depois de fundar a minha empresa foi o demonstrativo de lucros e perdas e o balanço da empresa, ambos elaborados pela contabilidade, cujo conteúdo todos os administradores deveriam entender. Como a minha área é de engenharia, consigo fazer pesquisas e fabricar produtos. Logo, sou o melhor conhecedor das características do produto e, portanto, posso explicar perfeitamente as suas funcionalidades aos clientes e vendê-los. Contudo, não dispunha de nenhum conhecimento nem experiência quanto aos assuntos de contabilidade e de administração financeira. Recebi diversas explicações do pessoal da contabilidade, mas fazer a leitura do balanço, para mim, era uma dificuldade imensurável. Então, passei a procurar a não pensar que a administração seja algo difícil e, na medida do possível, tentar entendê-la de maneira simples, mesmo que o assunto seja difícil. Perguntava ao pessoal da contabilidade. Posso entender que a administração de empresa é procurar aumentar a fatura e diminuir as despesas? Posso considerar a diferença como lucro? Eles então respondiam. Resumindo, seria isso. No que eu dizia. Então é simples. Vamos daqui em diante pensar dessa forma. Esse foi o nosso diálogo à época. Também foi o meu ponto de partida como administrador, sendo ainda parte do meu grande princípio da administração. O faturamento do primeiro ano da minha empresa foi de 26 milhões de ienes, com lucro, antes da dedução dos impostos, de 3 milhões. Significa que, desde o primeiro ano, tivemos mais de 10% de lucro antes da dedução dos impostos. Desde então, esse índice foi aumentando a cada ano, chegando a atingir até 30%. Depois, decresceu um pouco, chegando a um patamar de 15% a 20%. Porém, mesmo nos dias atuais, mantivemos um índice um pouco acima de 10%. Após 40 anos da fundação, nossa empresa apresenta um faturamento consolidado que ultrapassa 700 bilhões de ienes. Logo, o lucro antes da dedução dos impostos é um pouco acima de 10%. Isso é raro em empresas deste porte. Quando o faturamento de uma empresa chega ao patamar de centenas de bilhões, normalmente, considera-se um bom resultado quando o lucro, antes da dedução dos impostos, atinge uns poucos por cento. A razão de podermos manter um alto índice de lucratividade é por termos seguido o pensamento, maximizar a receita e minimizar as despesas. Como me faltavam conhecimentos sobre contabilidade, não havia outro meio senão o de pensar de maneira simples. Contudo, foi o que nos proporcionou uma lucratividade maior do que 10% desde o primeiro ano da fundação. E desde então, mantivemos lucratividade, aumentando o quanto possível o faturamento e diminuindo ao máximo as despesas. Depois de alguns anos naquela função, administrando a minha empresa, sempre com o objetivo de maximizar a receita e minimizar as despesas, nasceu o conceito do sistema de administração denominado Sistema Ameba de Administração. Um sistema que realiza o acerto de contas por hora. O valor agregado é o resultado da substituição de diversas despesas, com matérias-primas, do valor da venda, e se dividirmos esse valor por horas totais trabalhadas pelos funcionários, inclusas as horas extras, obtém-se o quanto de valor agregado foi gerado por hora. Na Kyocera, chamamos esse valor de por hora e o sistema Ameba de administração toma-o como indicador para promover a gestão. Quando se divide a média dos salários pagos aos funcionários por horas trabalhadas, tem-se o valor médio do salário por hora. Suponhamos que esse valor seja de 1.000 ienes.
Logo, procuramos o valor agregado que esse funcionário gerou com 1 hora de trabalho. Ou seja, busca-se o quanto é gerado de valor agregado com 1 hora de trabalho. Quanto mais elevado for esse valor, maior será a sua contribuição para a empresa. Contudo, se o salário de 1 hora for igual ao valor agregado gerado, significa que não houve contribuição alguma para a empresa. Para que uma empresa possa contribuir para o bem da sociedade, assim como retribuir aos acionistas através dos dividendos, os funcionários devem gerar valor agregado bem maior do que o salário pago, o que é verificado pelo sistema Ameba de administração, observando-se o valor agregado gerado em 1 hora de trabalho. Por conseguinte, na Kyocera, não se diz nosso departamento teve tanto lucro, mas geramos no nosso departamento tanto de valor agregado por hora de trabalho. Isso tudo acabou por se resumir na expressão por hora, disseminada em toda a empresa. O sistema Ameba de administração foi estruturado com base nesse índice por hora. Certo dia, já fazia algum tempo da fundação da minha empresa, estava eu olhando no jornal a publicação do resultado de uma grande empresa. Os clientes da Kyocera eram, na maioria, grandes indústrias de produtos elétricos, cujas lucratividades estavam em torno de 3 a 4%, sem muita diferença entre si. Por outro lado, na Kyocera, já naquela época, o lucro antes da dedução de tributos estava em torno de 20 a 25%. Logo, senti que aquelas empresas eram administradas com base no senso comum da sociedade, em que a margem de lucro, por preconceito, era assim definida. Para esse tipo de atividade, a margem deve ser em torno de tantos por cento, diferentemente do meu modo de pensar. Maximizar a receita e minimizar as despesas. Ou seja, tais empresas achavam que sua administração estava indo bem, porque sua lucratividade gerava em torno de 3 a 4%, a média da maioria das indústrias do mesmo porte. Em outras palavras, tornou-se senso comum na sociedade que, para um determinado ramo de indústria, a margem de lucro estaria em torno de tantos por cento. Como a maioria dos administradores seguia tal senso, acabavam por apresentar resultados bem semelhantes. Assim, compreendi que a causa de não conseguirem administrar as suas respectivas empresas de uma maneira única ou com um toque diferente dos demais era porque a sua maioria trabalhava de acordo com o senso comum. Com exceção das empresas que já atuam com alto valor agregado, é o que se comprova naquelas que exercem atividades mais comuns, cuja proporção de despesa com matérias-primas em relação ao faturamento é muito semelhante à de outras do mesmo ramo. Não obstante, há uma grande diferença de porcentagem na lucratividade. Isso provém da diferença na proporção com as despesas de gestão de vendas. Há empresas que destinam 18% para esse fim, e outras somente entre 12% a 13%. Esta, na verdade, aparece como diferença no índice de lucratividade antes do desconto de tributos. Percebi este ponto assim que verifiquei os balanços publicados de outras empresas. Naturalmente, quando se trata de empresas do mesmo ramo, as matérias-primas utilizadas são semelhantes e, por conseguinte, os custos de produção tornam-se parecidos, exceto as que têm um fornecedor com preço muito especial. Contudo, dependendo de como se utilizam as despesas com gestão de vendas, ou seja, despesas com material publicitário, comerciais, refeições com clientes, etc., logo se chega a uma diferença de 2 a 3%. Assim, percebi que a chave para aumentar a lucratividade nas vendas está na redução de tais despesas. Portanto, esforcei-me para conter as despesas administrativas. Como na época a minha empresa ainda era pequena, socialmente eu me apresentava como diretor superintendente responsável pela engenharia e chegava cedo à empresa para limpar a sala de visitas e de vez em quando até mesmo o banheiro, exercendo assim diversos papéis, pois se contratássemos pessoas para tais atividades, naturalmente as despesas aumentariam. Mas, quando todos os funcionários dividem essas tarefas, pode-se economizar. Desta maneira, a Kyocera, daquela época, empenhou-se muito na redução de despesas administrativas. Bem,
só um meio de maximizar o faturamento: esforçar-se e melhorar o desempenho de venda para que os clientes comprem os nossos produtos. Não há outra forma mais fácil para realizá-lo. Os produtos da Kyocera são destinados às mais diversas indústrias e, portanto, não se pode esperar por criar um produto de grande sucesso como os de consumo destinados ao público em geral. Além disso, não se vende só por causa da propaganda. A única maneira é visitar os clientes incessantemente e explicar a excelência de nossa cerâmica com muita perseverança até que eles compreendam. É o acúmulo desses esforços que traz como resultado o aumento de vendas. Em outras palavras, para maximizar o faturamento, não há outro método a não ser o esforço contínuo para vender. A parte interessante da administração está na minimização das despesas. Proporciona grande diferença na lucratividade, dependendo da tomada de medidas. Tentei de várias maneiras minimizar as despesas, sendo que uma das tentativas foi a de subdividir os itens de despesas. Passei a subdividir os itens que compõem o demonstrativo de lucros e perdas em detalhes menores do que os usuais pela contabilidade. Na Kyocera, ao Departamento de Matérias-Primas, onde se preparam as matérias-primas necessárias e a entrega ao Departamento de Formação de Peças. Este realiza a moldagem da cerâmica, que depois é levada ao Departamento de Tratamento Térmico, onde é feita a queima no forno. Em seguida, as peças são levadas a outro processo fabril, e assim por diante. Desta maneira, o processo flui continuamente, acompanhando as sequências. Quando há um processo contínuo como esse, mesmo que se queira obter uma parte do custo da fabricação, por exemplo, o custo só de energia, normalmente obtém-se a despesa de toda a fábrica. A dificuldade está em saber o quanto de energia se consumiu em cada uma das etapas supracitadas, ou seja, da preparação da matéria-prima ou da formação de peças, ou do tratamento térmico, ou ainda no processo de inspeção que viria a seguir. Obviamente, o maior consumo deverá ser o do tratamento térmico, pelo fato de se utilizar um forno elétrico. Contudo, não se consegue averiguar com exatidão o quanto de energia está sendo gasto para este forno. Nessa situação, mesmo que se queira reduzir o custo, não se consegue definir com precisão qual custo reduzir, de onde e quanto. Logo, mesmo que a diretriz dite uma ação para reduzir os custos de energia elétrica e de água, os funcionários ficam sem saber quem deve fazer o que de maneira mais efetiva. Assim, apesar de necessitar de um investimento, resolvemos colocar um medidor em cada departamento, o que nos permitiu identificar facilmente o respectivo consumo. Com isso, posso orientá-los de maneira mais específica como: vocês deixaram o forno ligado e o consumo de energia subiu muito em comparação ao mês passado. Por favor, controlem melhor o seu uso. Vejo também situações como as em que um presidente de empresa, para economizar energia, passa pela fábrica na hora do almoço desligando as luzes que estão acesas. Acho muito válido como forma de conscientizar os funcionários sobre essa prática. Contudo, se realmente deseja elevar o efeito dessa economia, em vez de desligar as luzes à torto e à direito, deveria criar condições para citar de maneira mais efetiva qual departamento está desperdiçando quanto de energia. Em outras palavras, não é observar vagamente o item despesas com luz e aquecimento, mas certificar-se primeiro onde e quando foi gerado tal desperdício, explicá-lo ao responsável do departamento e buscar a melhor medida para a sua redução, seja ela de energia elétrica ou a gás. Lembro-me de que, com o balancete na mão, passei muito pelas fábricas dizendo: no seu setor o problema está em tal ponto, olhando os itens de despesa subdivididas. Pois ao mesmo tempo em que se ordena a todos a redução de despesas, deve-se olhar as despesas através dos itens bem subdivididos, de maneira que, no momento em que se visite a fábrica, o ponto problemático seja visível também pelo pessoal citado e que a pessoa responsável o perceba de maneira mais efetiva. Esse é o segredo para minimizar as despesas e o ponto-chave para uma boa administração.